Nesta aula de matemática discreta, nós daremos continuidade ao tema das relações, falando de um tipo específico de relações que são as relações de equivalência. Os objetivos desta aula são então apresentar o que é uma relação de equivalência, apresentar alguns conceitos relacionados à relação de equivalência, como classes de equivalência, partições e o conjunto quociente. A ideia então é capacitar o aluno para que ele possa aplicar os conceitos de relações de equivalência na modelagem e resolução dos problemas computacionais. O problema da aula de hoje, ele vai ser sobre um desses conceitos relacionados às relações de equivalência, que é o conceito de conjunto quociente. Então, na aula de hoje nós veremos o que é isso e, portanto, vocês conseguirão ao final da aula resolver esse problema que está apresentado aí. Vamos recordar algumas propriedades das relações, né? Então, seja R uma relação definida em um conjunto A, nós dizemos que R é reflexiva se para todo x, todo elemento de A, x, esse x está relacionado com ele mesmo. Nós dizemos que uma relação é antirreflexiva se para todo elemento do conjunto A, esse elemento não está relacionado com ele mesmo. Nós dizemos que uma relação é simétrica se para todos os elementos x e y que pertencem a A, se a gente tiver x relacionado com y, então necessariamente precisamos ter y relacionado com x. Nós dizemos que a relação é antissimétrica se for possível inverter a ordem do par ordenado apenas quando os elementos são iguais. Tá? Então, eu tenho x relacionado com y e y relacionado com x apenas quando eles são iguais. E nós dizemos que a relação é transitiva se para todos x, y e z que pertencem a A, se nós tivermos a relação transitando de x para y e de y para z, necessariamente a relação também tem que existir de x para z, certo? Então, recordando aqui essas 5 propriedades das relações, porque uma relação de equivalência é uma relação que tem algumas dessas propriedades, tá? Então, uma relação de equivalência, ela vai ser uma relação que é reflexiva, simétrica e transitiva. Então, toda relação definida num conjunto A que tenha essas 3 propriedades, ela recebe o nome de relação de equivalência. Então, os objetos relacionados por uma relação de equivalência, eles são objetos parecidos. Eles têm alguma semelhança entre eles, por causa dessas propriedades que a relação engloba. Então, por exemplo, se a gente olhar para esse conjunto aí, composto pelos elementos 1, 2 e 3, de acordo com os pares ordenados que a relação R contém, nós sabemos que ela é reflexiva, porque todos os elementos do conjunto, tá vendo? Esses 3 elementos do conjunto estão relacionados com eles mesmos, tá vendo? Tem os 3 pares ordenados aqui. A relação é simétrica, né? Porque além desses pares ordenados de elementos iguais, que já têm a propriedade de simetria, nós também temos esses 2 pares ordenados. Então, é o 1 relacionado com o 2 e o 2 relacionado com 1. E ela é transitiva, né? Além dos pares aqui de elementos iguais que transitam neles mesmos, nós também temos aqui o 1 transitando para o 2 e do 2 para o 1, então nós temos aqui o par 1, 1. Né? O 2 transitando para o 1 e do 1 para o 2, então nós temos aqui o par 2, 2. Tá? Então esse é um exemplo de uma relação de equivalência. Um outro exemplo de relação de equivalência, por exemplo, poderia pensar se estivéssemos na sala de aula, não é? Vocês sentados nas fileiras. Então, eu diria que, olha, dado um conjunto que são todos os alunos dessa turma, né, eu vou dizer que a minha relação R, nesse caso, é aquela relação que está relacionando um elemento, um aluno X, com um aluno Y, por meio dessa relação aqui. Olha, o X senta-se na mesma fileira que o Y. Então, na classe, nós teríamos aí, sei lá, 8 fileiras com os alunos de cada fileira tendo ali a relação entre eles. Por quê? O primeiro aluno lá, né, o aluno na primeira carteira, ele está sentado na carteira que ele está sentado, né?
Se o primeiro aluno está sentado na mesma fileira que o que vem atrás dele, então o que vem atrás dele está sentado na mesma fileira que ele, tá? Então ela é simétrica. E ela é transitiva, né? O primeiro está sentado na mesma fileira que o segundo, que está sentado na mesma fileira que o terceiro e, portanto, essa relação, então, ela é simétrica, tá? Desculpa, transitiva nesse caso, tá? Vamos ver se vocês entenderam, né? O primeiro exercício da aula de hoje, eu peço então para vocês olharem para essas relações definidas aí da letra A até a letra D, definidas no conjunto, esse conjunto A, que só tem esses 3 elementos. Então eu quero que vocês verifiquem quais dessas relações são relações de equivalência, ou seja, quais delas têm as propriedades de serem reflexivas, simétricas e transitivas, ok? Façam aí que eu já volto para conferir com vocês.